Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Depois dos dois jogos das semifinais da Copa do Brasil, entre Atlético Mineiro e Vasco, e Flamengo e Corinthians, onde os mandantes venceram por um placar mínimo, diferença de um gol, mas venceram. Atlético venceu o Vasco por 2-1 e o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0. Agora, a partida de volta é após a data FIFA, ou seja, teremos aí esse final de semana, quer dizer, esse mais ou menos meio de semana com final de semana para a rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo temos eleições e depois mais uma rodada do Campeonato Brasileiro lá para o dia 16, 17, por aí, mais ou menos. E no dia 20 teremos a segunda partida. Então, temos aí 17 dias entre um jogo e outro. Muita coisa pode acontecer. Muita coisa. Na verdade, em um dia, muita coisa pode acontecer. Exemplo, o que aconteceu com o Flamengo. Ou seja, 2 dias muda completamente. Imagina 17 dias. Então, tivemos aí essa primeira partida da Copa do Brasil, semifinal, como eu falei, onde Atlético Mineiro e Flamengo saíram na frente. E agora vão decidir fora de casa. Tudo em aberto. Mas a dupla Flamengo e Atlético Mineiro levam uma vantagem para o segundo jogo, que é a vantagem do empate. E teremos Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. Lembrando que domingo não tem jogo, porque é eleição. Então, não tem jogo domingo. Então, teremos jogos quinta, sexta e sábado. Beleza? Aí depois tem eleição, tem parada para a data FIFA, volta Campeonato Brasileiro e volta a Copa do Brasil. E aí depois tem Campeonato Brasileiro de novo, aí tem semifinal de Libertadores, Sul-Americana, ou seja, aí vai aquele imbróglio até o final do ano, até porque muita coisa já está chegando ao seu final. Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, inclusive o Campeonato Brasileiro. Beleza? Então vamos lá para os nossos palpites para mais uma rodada do Brasileirão. Se você vê aqui o meu pano de fundo se mexendo, é porque eu estou com as janelas abertas, porta aberta aqui, então está ventando, está muito calor aqui no Rio, apesar do tempo tá fechado, tá meio nublado, mas está muito calor. E aí, estou tudo aberto aqui, vai balançar um pouquinho, vai balançar aqui atrás, tudo dentro, na lógica, não tem ar-condicionado aqui, vai com as portas abertas, até porque aqui onde eu moro venta bastante. Beleza? Então vamos lá para os nossos palpites de mais uma rodada do Brasileirão, rodada de número 29. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver na live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Vamos lá. Só para lembrar, temos jogos quinta, sexta e sábado. Quinta, 2 jogos, sexta, 1 jogo e 7 jogos no sábado. Então, sabadão cheio de jogos. Então, vamos começar pela quinta-feira. Bom, quinta-feira, conhecida como hoje, dia 3/10, teremos Criciúma e Atlético Goianiense. Bom, se a gente pegar pela tabela, né? A gente pegar aqui pela tabela do Campeonato Brasileiro, deixa eu dar uma olhada aqui no meu monitor do lado. Eu tenho meu monitor agora do lado, rapaz. Meu filho me ensinou como é que funciona esse bagulho aqui. Vamos lá. A gente pegar pela classificação, o Criciúma é o 14º com 32 pontos e o Atlético Goianiense é o último com 21. Criciúma jogando em casa. O Criciúma perdeu a última partida, mas fez uma boa partida.
Cara, Criciúma Atlético Goianiense, o meu palpite é vitória do Criciúma. Meu palpite é vitória do Criciúma. Fluminense e Cruzeiro, também nesta quinta-feira, 9h30. Fluminense e Cruzeiro. O Fluminense está numa situação desesperadora. É o 18º colocado com 27 pontos. Em 27 jogos. Tem um jogo a menos. Beleza. Mas a situação do Fluminense não está na Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, só tem Campeonato Brasileiro. Agora tem que tentar sair da lama que se meteu. Só que o efeito Mano Menezes, na minha opinião, passou. Aquele efeito, o Diniz deixou a terra arrasada, não deixou nada. E aí o Mano chegou lá e começou a mexer a terra ali, surtiu um certo efeito. Só que parece que esse efeito Mano Menezes está diminuindo. Por quê? Porque esses tipos de treinadores, com essas filosofias, Tite, Mano Menezes, Carille, dentre outros, o prazo de validade é muito curto. Muito curto. Eu acho que o prazo de validade do futebol do Fluminense está muito manjado. Até porque não tem muita variação. Então, o momento Fluminense é complicado. A Série B é real para o Fluminense. O Fluminense vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está aqui na 8ª colocação com 43 pontos. Está brigando ali para uma pré-Libertadores. E o Fluminense contra o rebaixamento. Cara, Fluminense e Cruzeiro. Fluminense e Cruzeiro. Eu vou de empate. O meu palpite é empate. Não acho o time do Fluminense melhor do que o do Cruzeiro. Muito pelo contrário. E eu acho o time do Fluminense muito limitado quando tem que armar. Apesar de ter armadores, jogadores de qualidade na armação, mas o treinador não é um expert em armação. Então, para mim, Fluminense e Cruzeiro, para mim, dá empate. Grêmio e Fortaleza na sexta-feira. Sexta-feira. O Fortaleza na parte de cima da tabela, brigando pelo título, está aí a 2 pontos do Botafogo, que é o líder, e o Grêmio brigando contra o rebaixamento. Tem um jogo a menos? Tem. Mas está com 32 pontos. Quem está na zona de rebaixamento é o Corinthians com 28, ou seja, 4 pontos de diferença. A briga do Grêmio é contra o rebaixamento. Time por time, o do Fortaleza é melhor. O Grêmio vai ter que atacar. O Grêmio vai ter que partir para dentro. Lógico, o Fortaleza também quer ganhar. Óbvio. O Fortaleza quer ganhar para brigar, continuar brigando pelo título. Mas é um jogo encardido para os dois lados. Time por time do Fortaleza é melhor. Grêmio e Fortaleza. Cara, Grêmio e Fortaleza. Grêmio e Fortaleza. E jogo tenso pro Grêmio. Tenso. Jogo tenso pro Grêmio. Cara, Grêmio e Fortaleza. Cara, não acho que o Grêmio ganha de Fortaleza, não. Eu vou de empate ou Fortaleza. Palpite duplo. Empate ou Fortaleza. Aí no sábado, com os 7 jogos. Atlético Paranaense e Botafogo. Os dois se prepararam, né, a semana. O Atlético Paranaense perdeu o Flamengo do Tite, né, que jogo horroroso. Teve essa semana aí com o Lúcio, né, novo treinador, para poder esquematizar. E o Botafogo, que está empolgadaço, semifinal da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro, faz no futebol hoje, acho que não tem muita dúvida, dos mais envolventes, competitivos. Está tendo uma certa queda no segundo tempo, mas muito normal, a gente já está no final de temporada, mas o jogo é lá. Bom, o campo não vai ter problema, porque os dois campos são embaixo, tanto do Botafogo quanto do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um problema de saída de bola. Talvez venha com 3 zagueiros, né? Cara, jogo interessante. Mas eu não consigo confiar ainda muito no Lúcio. Eu vou de empate com o Botafogo. Eu vou de palpite duplo. Empate ou Botafogo em Atlético Paranaense e Botafogo. Atlético Mineiro e Vitória. Não tem
Jogo depois é a data FIFA, né? Então não tem por que o Atlético Mineiro poupar. O Atlético Mineiro pode até poupar por algum cansaço que algum jogador tenha tido por causa do jogo contra o Vasco. A Vitória é a sua briga ali contra o rebaixamento. O Atlético Mineiro está ali na 10ª colocação, com 36 pontos. Não vejo o Atlético Mineiro brigando nem por Libertadores nesse momento. O Atlético Mineiro está fazendo seguração no Campeonato Brasileiro. E o Vitória não. Está fora do rebaixamento, quer tentar se manter fora do rebaixamento. Não pode ficar contando com mais uma derrota de Corinthians, com mais derrota de Fluminense, com derrota de Cuiabá. Não dá para ficar contando com isso. Mas é um jogo complicado. Atlético Mineiro e Vitória, complicado. Eu vou de vitória do Atlético Mineiro. Meu palpite é vitória do Galo em cima do rubro-negro baiano. Também no sábado, Bragantino e Palmeiras. Bragantino decepcionando, essa é a palavra. Está ali na 11ª colocação com 33 pontos. Chance zero, na minha opinião, de Libertadores. E o Palmeiras a 1 ponto do Botafogo. A 1 ponto do Botafogo. Lembrando que o Botafogo joga às 4h30, joga no mesmo horário. Botafogo e Palmeiras jogam no mesmo horário. E os dois fora de casa. Cara, Bragantino e Palmeiras. Cara, Bragantino e Palmeiras, meu palpite é vitória do Palmeiras. Magalhães, tu acha que o Palmeiras pode passar o Botafogo nessa rodada? Sim. Porque o Atlético Paranaense, na minha opinião, vai complicar bastante o Botafogo. E o Botafogo, principalmente se estiver acompanhando o que está acontecendo no jogo do Palmeiras, vai me perguntar, quem é que tu acha mais fácil o jogo? O Botafogo enfrentar o Atlético Paranaense ou o Palmeiras enfrentar o Bragantino? Acho menos difícil o jogo do Palmeiras. Acho que o Botafogo vai ter mais dificuldades do que o Palmeiras. Então, para mim, Palmeiras, meu palpite, vitória. Vitória do Palmeiras em cima do Bragantino. Continuando, sábado, Bahia e Flamengo. Se fosse o Flamengo do Tite, eu ia encurtar, eu ia falar triunfo do Bahia. Se fosse o Flamengo do Tite, eu ia falar triunfo do Bahia. Só que as coisas mudam. O futebol é muito dinâmico. Eu falo isso sempre para a torcida do Bahia. Aí, de vez em quando, a torcida do Bahia acha que eu estou tentando justificar alguma coisa. Não é. O futebol é muito dinâmico. Se você pegar a vitória do Flamengo em cima do Atlético Paranaense por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro e pegar a vitória do Flamengo pelo Corinthians, são dois times completamente diferentes. Aquele time que jogou contra o Atlético Paranaense e ganhou de 1-0, esquece. O Flamengo vai jogar contra o Bahia igual jogou contra o Corinthians? Não sei se vai jogar igual, mas vai muito parecido. Porque o estilo do Felipe Luiz não tem nada a ver com o Tite. O estilo do Felipe Luiz é muito parecido com o do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, eu acho que pela primeira vez, ele vai enfrentar o Flamengo, né? Nesse período agora, do ano passado, esse ano, tô falando antes não, agora, ou esse ano, vamos botar. É a primeira vez esse ano que o Rogério Ceni vai pegar um Flamengo com o estilo que ele gosta. Ele vai pegar o Flamengo com o estilo que ele gosta. Por quê? O Flamengo joga no 4-4-2. 4 no meio e 2 atacantes. Exatamente igual o Rogério Ceni faz. Não sei se o Felipe Luiz vai poupar. Não precisa poupar. Porque depois os jogadores vão descansar. Porque tem a data FIFA. Mas talvez possa ter algum jogador desgastado do jogo contra o Corinthians, que foi uma velocidade muito. Então ele pode mexer. Mas acho eu que o Felipe Luiz está indo pelo caminho do Jorge Jesus, do Simeone. Ele não é um cara que vai mexer muito no time. Desse time que jogou contra o Corinthians, talvez tenha 1 ou 2 substituições no máximo. Mas a maneira de jogar, eu não acredito que ele mude para jogar contra o Bahia. Não acredito. E aí a gente vai ver quem é que vai ter mais competência para empurrar o adversário para trás. Porque são dois times que
a princípio do Felipe Luiz, joga com a marcação lá em cima, com os zagueiros na linha do meio campo, ou seja, é um jogo que a tendência é que se tenha contra-ataque a dar com pau. Porque o time do Rogério Ceni, o Bahia, dá muito contra-ataque por jogar com a marcação alta. E esse Flamengo agora, do Felipe Luiz, que é apenas o segundo jogo, já deu para perceber. Ele também joga com as linhas lá em cima. O time do Flamengo, que a gente viu contra o Corinthians, é um time que pega, quer ficar com a bola o tempo inteiro, o que não era antigamente. E com o Tite, o Rogério Ceni não conseguiu ganhar. O Rogério Ceni ia para cima, o Tite ficava lá atrás, tentava sair no contra-ataque e assim ganhou. Será que agora o Bahia do Rogério Ceni, jogando contra um time que também vai para dentro, consegue ganhar? Acho, minha opinião, que o esquema do Flamengo agora, do Felipe Luiz, se encaixa melhor com o Rogério Ceni, porque é um esquema que ele vai ter do outro lado que ele também conhece. E isso vale para o Felipe Luiz, até porque o Felipe Luiz foi treinado pelo Rogério Ceni. Então ele sabe como o Rogério Ceni joga. Cara, para mim, tem tudo para ser o melhor jogo da rodada. Bahia e Flamengo, melhor jogo da rodada. E esse jogo pode ter qualquer resultado. Vitória de qualquer lado ou empate. Esse aí é um palpite, irmão, difícil de se dar. Um palpite que eu dou que para mim deve ser o melhor jogo. Bahia e Flamengo deve ser o melhor jogo da rodada, pelas características. Agora, quem vai vencer, quem vai perder, mas não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou de empate. Bahia e Flamengo, eu vou de empate. Empate com gols. Empate com gols. Essa é a minha visão. Agora vamos ver também como é que o Bahia vai se sair contra um time que joga igual a ele. Isso é interessante de se ver. E como é que o Felipe Luiz vai se sair jogando com um time que joga parecido com o que ele pensa. Isso vai ser interessante, mas eu vou de empate. Cuiabá e Flamengo, Cuiabá e São Paulo. Cuiabá está ali na sua luta desesperada para não cair, mas para mim dá São Paulo. São Paulo vence o Cuiabá fora de casa e soma mais 3 pontos nessa luta pelo G4 ali, pela classificação para a Libertadores. Corinthians e Internacional. Corinthians, que não tem por que poupar, né? Porque depois é data FIFA, que perdeu o Flamengo, deu sorte que só perdeu de 1-0. Deu sorte que só perdeu de 1-0, era para ter tomado demais, principalmente no primeiro tempo. O Internacional que vem numa recuperação muito boa e, na minha opinião, o Internacional tem tudo para terminar entre os 4 primeiros. Corinthians e Internacional. Para mim, o Internacional não perde para o Corinthians. Para mim, o Internacional não perde para o Corinthians. O Corinthians está no desespero, está na zona de rebaixamento. O Internacional lá em cima. Para mim, Corinthians e Internacional, palpite duplo. Empate ou vitória do Internacional. Empate ou vitória do Internacional. E terminando, 9 horas da noite, Vasco da Gama e Juventude. O Vasco que perdeu para o Atlético pela Copa do Brasil, né? Vai jogar contra o Juventude em casa. Juventude está aqui na 12ª colocação com 33 pontos e o Vasco na 9ª colocação com 36. Diferença de 3 pontos aí de um para o outro. O Juventude não briga contra o rebaixamento, ali pelo meio da tabela. Está numa posição confortável, tanto para cima quanto para baixo. O Vasco e Juventude. Bom jogo, mas eu vou de Vasco. Para mim, o Vasco da Gama vence essa partida em casa contra o Juventude. Então tá aí a minha análise, meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!